Estamos de volta, né? Tu relembrou agora o homem que botou música no teu casamento? Um abraço aí ao nosso amigo Adão, o Adão que particularmente já é um conhecido antigo aí e foi o cara do som. Não, mas tu casou recentemente, não vamos dizer assim, porque senão vão achar que o Adão também é velho, cara. Não pode ser isso, de jeito nenhum isso, né? Ele começou agora, é cedo ainda, né? É verdade. Ele é do tempo, sabe quando ele começou a fazer TV? Quando aparecia o índiozinho aquele da Piratini, ficava um dia todo, só o índiozinho, daí à noite vinha a programação, daí dava 1-2 horas de programação e naquele tempo ele fazia preto e branco. No tempo do PB. No tempo do... Mas... Vamos continuar com a classificação. Continuar. Vamos lá. A classificação, então, relembrando, Juventude com 12, São José com 10, Grêmio com 9, São Paulo de Rio Grande também com 9. A diferença é que o Grêmio tem saldo positivo de 3 e o São Paulo tem saldo positivo de 2. O São Paulo, com a vitória diante do Noia ontem, foi a terceira vitória consecutiva do São Paulo. Pois é, ele perdeu na estreia para o Juventude e depois só venceu. Tu sabe que para mim uma decepção assim que está sendo é a equipe do Cruzeiro e a do Veranópolis, que eu não esperava uma campanha tão baixa, né? E aí o São Paulo está superando bem. Uma surpresa. O Brasil de Pelotas também, né? 3 jogos. Não venceu ainda. Pois é, está com 4 pontos o Brasil de com Pelotas. 3 pontos. 3 pontos. Perdeu um jogo, perdeu para o Grêmio e empatou os outros 3 jogos. Então está complicado. O quarto colocado, São Paulo, com 9. Quinto colocado, com 8 pontos, a equipe do Internacional. Em sexto lugar, a equipe do Ipiranga, com 7 pontos. Em sétimo lugar, a equipe do Glória com 5, a mesma pontuação do Novo Hamburgo, oitavo colocado, também com 5 pontos. O Glória aqui tem saldo positivo de 1, assim como o Noia, mas o Glória marcou 5 gols no campeonato e o Anilado marcou só 2, aqueles 2 gols da estreia, né, Valdir? Da estreia contra o Cruzeiro, né? Os gols do Robinho e do Quiros. O Novo Hamburgo teve, eu acho, um bom resultado fora de casa contra o Veranópolis, um empate. Depois teve o outro empate em casa. O Glória. O Glória, tá, mais ou menos, foi superior. Mas nesse aí eu acho que foi onde foi mal. O empate lá seria seria um bom resultado e também seria o resultado mais justo. Porque se ele empata hoje, Novo Hamburgo teria 6 pontos. Estaria no 7º lugar. E o São Paulo... estaria com 2 menos, estaria só com 7. É verdade. Então, e o São Paulo é inimigo do Novo Hamburgo na briga pela vaga da Série D. Então, o Novo Hamburgo hoje fecha o G8 com 5 pontos. Em nono lugar, o Lajadense, que tem 3, mas tem um jogo a menos, joga hoje com o Passo Fundo fora de casa. Em 10º lugar, o Brasil de Pelotas com 3. O Brasil, que ainda não venceu, empatou 3 jogos e perdeu 1. E fechando a zona, como é que é a zona do limbo? A do limbo é Lajadense, Brasília e Veranópolis. E o Veranópolis com 1 pontinho, fechando a zona ali, mas é o purgatório também pode ser? É o purgatório, né? É o purgatório. A turma que escaparia É hoje. o purgatório. Se eles não passar lá no juízo final, eles caem para o inferno, né? Mas se eles forem bem, eles podem passar para o céu, né? E quem estaria hoje na chamada Z3, Valdir? No inferno, tu quer dizer, né? Isso. O Aimoré, que fez o seu primeiro pontinho ontem, né? Mas o Aimoré, esse time, tu tem que saber que Grêmio Internacional não é adversário deles. Adversários são os outros, por isso que eles têm que fazer os pontos. O Aimoré, Cruzeiro e Passo Fundo. Mas eu acho que o Passo Fundo, já chamaram o Passo Fundo. Eu acho que vai ser muito difícil. Se não vencer, mesmo com o Paulo Porto. Se não vencer hoje, complica. Perdeu 2-1 para o Internacional, parece que podia ter tido uma sorte melhor, um empate de 2-2, né? Mas eu acho que vai faltar força para o Passo Fundo agora fazer essa busca, esses resultados aí. Porque até os outros times já acabaram disparando, né? E a próxima rodada já teremos jogos na sexta, sábado e domingo, mais uma vez. Mas não teremos segunda. Não teremos segunda. Teremos mal, 3 jogos em Porto Alegre. Ainda não temos segunda, né? Ainda não temos. Porque nessa rodada temos um jogo hoje, né? Hoje, Teremos as 3 equipes de Porto Alegre, um jogando na sexta, outro no sábado, outro no domingo. Todos jogam em casa? Os 3 de Porto Alegre. O São José, na sexta-feira, 19 horas, recebe o Ipiranga de Erechim.
No sábado, 17 horas, no Beira-Rio, o Inter recebe o Cruzeiro no antigo clássico Intercruz. E no domingo, em Porto Alegre, 17 horas, olha só que parada duríssima para o Novo Hamburgo. Grêmio e Novo Hamburgo na Arena. Olha só. Também no domingo, 17 horas, o jogo do Juventude contra o Passo Fundo. O Juventude defendendo a sua liderança e o Passo Fundo aí nessa situação hoje complicada na tabela. Também às 17 horas, só que no Cristo Rei, Aimoré e Glória. O Aimoré podendo aí com uma vitória sair do chamado Z3. Eu falei aí que a gente muitas vezes, eu coordenador da AFA, muitas vezes, e depois fui escolhido para ser o diretor de árbitro, quando a AFA brigou com os árbitros, que nós tivemos que criar uma associação para apitar os jogos, né? E aí a AFA mesmo criou, a Associação Miguelense de Futebol Amador criou o seu juiz, e aí eu fui escolhido para poder fazer as escalas e dirigir esses juízes. E aí eu tinha uma tabela, se preocupava. Mas também, muito tempo, eu fui o coordenador da AFA e as tabelas, quem fazia a hora de jogos era eu. Então a gente se preocupava, por exemplo, nós tínhamos lá na Zona Sul, Portuguesa, Vila Odete, Santo Afonso, Florianinho, e ali os dois da... Então a gente tinha que fazer uma tabela para evitar de jogar, por exemplo, Florianinho e Portuguesa não podiam jogar em casa no mesmo dia, então a gente tinha que fazer uma tabela. Agora eles conseguem fazer uma tabela onde... Por que eles jogar sexta, sábado, domingo em Porto Alegre? Porque são 3 de Porto Alegre. Mas para aí, por que não fizeram? Um desses de Porto Alegre joga fora, o Grêmio está jogando 2 rodadas seguidas em casa, jogou contra o Lajadense. Alguém, porque o Grêmio vai viajar, jogou Libertadores. Com a equipe do São José. Pois jogou com o São José em casa, 2, tá. E agora vai jogar com o Novo Hamburgo de novo em casa, né? E o Internacional jogou contra o Aimoré, agora joga em casa. O São José jogou contra o Grêmio, agora joga em casa de novo. Então, como é que bota os 3 de Porto Alegre jogar em casa na mesma rodada? É o mínimo que tu tem que ter um estudo para não botar os 3 jogar em casa. Será que não tem uma maneira de pensar que jogar desses, se estão 3 em Porto Alegre, jogar 1 fora e 2 em casa, ou 2 fora e 1 em casa? Eu acho que tem um monte de maneira de fazer. Ajuste na tabela. Aí acaba acontecendo isso aí. Você tem que jogar sexta, sábado e domingo para não jogar tudo na mesma hora. Até para a Brigada Militar ter condições para atender os 3 jogos. Exatamente. Então, no domingo, além de Grêmio e Novo Hamburgo, Juventude, Passo Fundo, Aimoré e Glória, todos os jogos às 17 horas. Às 19 horas, Veranópolis e São Paulo. E às 7h30 da noite, Lajadense contra Brasil de Pelotas. Muito bem, olha aqui, o pessoal está mandando as mensagens, a gente sempre fala aqui, e aí, como a gente usa aqui o celular, né, a gente já manda o pessoal mandar, para a gente poder mandar o recado. Tem uma pessoa que mandou assim, mas não larga o celular aqui, não larga o celular, porque a gente já está chegando mensagem, ó. Então, César de Sapiranga, depois da saída do De Alessandro, o Argel se perdeu, não achou substituto e o Grêmio ganha do Toluca porque está há 1 mês com hepatite e só empata e perdeu a última rodada. Esse é o César lá de Sapiranga. Por isso que a gente está com o celular toda hora na mão, até para justificar, para ver. E também estão mandando um abraço, porque o cara saiu na corrida aqui, porque a Pipoca hoje não queria assistir sozinho o programa de esporte, queria companhia. Um abraço então para a dupla, para o César lá de Sapiranga e o nosso amigo Canísio. E a Pipoca. E a Pipoca também. Porque ela fica com ciúme, né? Então, tu tem que realmente, nem sei, um monte de pessoal nos mandando aí as informações. Então, essa é importante, então, as informações do nosso telespectador que está sempre interagindo com nós. E isso é importante o que vai acontecer. Tá? Vamos chamar nossos apoiadores? Os apoiadores? É isso que nós temos que chamar agora? Então vamos lá.